Olá, extraordinários! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dessa série que vai nos ajudar a lidar com os desafios dessa situação de pandemia, de isolamento social físico. A gente já tem que lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com o nosso estresse. A gente tem que lidar com as nossas contas, com os nossos compromissos de trabalho, compromissos sociais. E ainda alguns de nós têm que lidar com filhos pequenos, com crianças, com jovens. Outros têm que lidar, além das crianças e jovens, com idosos. E a ciência diz aí, em várias análises, que dependendo da pessoa, depois que passa dos 60, 65, começa a ter comportamentos infantilizados. Fazem contas do tipo, depois dos 65, você começa de 10 anos para trás. Então, é óbvio, por conta também das limitações físicas de alguns, por conta das limitações cognitivas. Então, óbvio que vão precisar da nossa ajuda, e nessa situação que a gente se encontra já tendo que lidar com tantos outros desafios, a gente precisa estar pronto. Então, se a gente não estiver pronto, a gente começa a agir muito por instinto. O que é agir por instinto? A gente tem aqui no lobo frontal toda uma parte que regula as nossas regras, o convívio social, o que é certo, o que é errado, o bom senso. E aí, quando a gente está com muito medo, com muita raiva, muita ansiedade, muito estressado, isso meio que desliga e a gente age muito com o cerebelo, que é a parte mais instintiva do cérebro. Então, dependendo do grau do estímulo externo, desse medo, dessa raiva, a gente vai agir igual um bicho mesmo, igual um animal irracional. Então a primeira coisa é prestar muita atenção no seu comportamento. Como que você age e reage diante desses desafios, né? Então procura manter a calma, procura respirar. Eu já falei em outros vídeos aqui, não tem problema se você estiver com medo, se você estiver triste, você chorar, mas na frente dos idosos, na frente das crianças, toma cuidado, não é? Algumas pessoas ficam paralisadas, outras ficam muito agitadas. Então você consegue controlar um tanto disso prestando atenção na sua respiração e pensando coisas boas, pensando em como você é importante, pensando na glória que é para você de se superar e fazer diferença para essas pessoas. Isso é heróico e é da responsabilidade do adulto. Não é? Então a gente precisa fazer isso com muita tranquilidade, mesmo que esteja com medo, com raiva, com tristeza, tá bom? Procure evitar programas pesados na TV, assista programas mais leves, até porque geralmente essas pessoas se vivem debaixo do mesmo teto que você, elas vão assistir também. Então não adianta às vezes você expor uma criança, um idoso a uma situação de muita pressão na TV, de catástrofes, e depois querer que eles reajam de uma forma diferente. Você tem essa condição, você está assistindo esse vídeo e você tem essa condição com as coisas que eu estou te falando aqui de influenciá-los. Eles estão precisando de você. Então, o nosso comportamento ele é um exemplo. Procura demonstrar mais compaixão pelos outros, menos irritabilidade, mais solidariedade, porque aí a gente ensina pelo exemplo. A gente contagia, com o perdão do trocadilho nessa época aqui, mas contagiar pode ser positivo, contaminar não. Você pode contagiar as pessoas com alegria, com bem-estar e, infelizmente, com o inverso também. Aproveita, né? Já que você está com essas pessoas, procura focar sua atenção em lembrar de fatos bons, obviamente, da sua história com eles. Começa a honrar a história da sua família. Se você tem um idoso, começa a perguntar coisas que talvez você não saiba, da história deles. A gente às vezes não tinha tempo, reclamava que não tinha tempo para ouvir, agora a gente tem. Começa a perguntar como que eles faziam, o que que eles faziam quando tinham 15 anos, o que que eles aprontavam, como que eles resolviam problemas. Começa a contar também para as crianças e para os jovens a sua história. Começa a contar para eles a história da sua família. Brinca de coisas que você brincava quando era criança, né? Esses dias eu estava em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, fui dar treinamento numa empresa e quando acabou o treinamento eu fui fazer minha caminhada, que geralmente eu faço matinal, mas lá eu começava muito cedo, então fui fazer no final da tarde
E aí eu caminhando por uma praça bonita que tem lá próximo da prefeitura, aí tinha uma amarelinha pintada no chão. Eu falei, nossa, amarelinha, quantos anos faz que eu não vejo uma amarelinha? Aí eu lembrei de quando eu era muito criancinha mesmo, com 4, 5 anos, que eu pulava amarelinha com as outras crianças na rua. A gente brincava na rua, né? E aí eu vi lá céu céu lá no final e no começo terra. Eu falei, nossa, terra, na minha época era inferno. Então já mudaram. Como mudaram, atirei o pau no gato, essas outras coisas que não são desse vídeo aqui, mas que tem mudado, tem se adaptado, né, pelo bom senso, pelo bem comum. E aí eu lembrei, eu comecei a lembrar da minha infância. E agora, esses dias eu estava brincando de stop com a minha filha, com a minha noiva, com a mãe dela, com a irmã dela. Por que não a gente brincar dessas coisas? Imagem e ação, não sei se você conhece esses jogos geram interação. Joga bolinha de gude dentro de casa, se você conseguir achar hoje, porque está tudo fechado, mas pedrinha, você pode pegar qualquer miçanga, qualquer coisinha que você tenha, anéis na sua casa, o que for, e brincar disso. Né? Brincar de stop, igual a gente fez lá, Uno, dominó, baralho, você deve ter jogos de tabuleiro, dama, xadrez, por que não? Então isso tudo faz com que a gente se aproxime, humanize mais, é meio estranho usar o termo, né? Humanizar o ser humano, mas a gente está muito desumanizado. Então a gente precisa realmente fazer essas coisas, esses jogos, essas conversas, elas vão gerar risadas inocentes, vão gerar questionamentos, vão gerar admiração, vão gerar compreensão, harmonia, e aí você consegue reduzir. Olha, só de eu estar te falando isso, possivelmente você já tenha esquecido que a gente está numa época de isolamento social físico, numa época de pandemia, numa época que a gente tem muitas outras preocupações, e tem que ter para gerar ações, mas não o tempo todo. Quando você estiver em casa com essas pessoas, gera harmonia, gera amor. E para finalizar, não é? Presta bastante atenção no seu comportamento. Então, mantenha, ó, higiene. Toda hora você vai ver as pessoas falando de lavar as mãos. É importante você fazer isso, mas mantenha a higiene mental também. Essas coisas todas de como se afastar do contágio do vírus, isso a imprensa está te bombardeando com isso. Não precisa eu ficar te falando. Agora, a minha intenção com esses vídeos aqui é te ajudar a não se contaminar mentalmente com os outros vírus que estão aí, os pensamentos viróticos, que esses geram outras doenças, talvez muito mais perigosas do que essa que está sendo dita, a Covid-19. Então, busca harmonia. Vamos largar isso um pouquinho de lado, buscar harmonia. Brinca aí com o pessoal, escuta, tenha paciência, olhe nos olhos. Lembra? Ó, talvez esses velhinhos com quem você conviva hoje, eles tenham te ensinado lá atrás que a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca que é para a gente ver, observar mais, escutar mais, falar menos. E quando falar, fala coisa legal para eles. Tá bom? Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.